Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos justiça de Deus contra toda injustiça e contra toda obra de maldade. Tudo aquilo, Senhor, lançado contra nós por meio de palavras, por intenções e até mesmo por coisas que não vemos, não enxergamos, nós quebramos no mundo espiritual e declaramos: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, os portões do inferno não prevalecerão e nós avançaremos por meio de Jesus Cristo. Estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo e declaramos: a mão do Senhor está sobre nós, nos fará prosperar em tudo, nos fará alcançar o impossível, porque cremos que o Senhor está na nossa vida. Senhor, encha-nos da Tua presença, encha o nosso ambiente, nossa casa da Tua presença e afasta, Pai, afasta tudo aquilo, Senhor, que não vem do Senhor. Afasta, tira do nosso caminho, tira do nosso convívio, tira dos nossos relacionamentos, mostra-nos, Pai, a realidade por trás de tudo que estiver ao nosso redor. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoe o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, abençoe o futuro da nossa casa. Pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Quebramos completamente, Pai, toda a intenção do mal, todo espírito de acidente, todo planejamento no nosso caminho contra nós está por terra em nome de Jesus. Até mesmo pessoas que o inimigo lança contra nós, incitando contra nós, nós te pedimos o livramento agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, quebramos toda obra de maldade aonde foi invocado o nosso nome, onde foi invocado o nome da nossa família. Todo tipo de invocação do mal está quebrada no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oro por todo aquele que está doente também, para que seja curado, que haja cura física, que haja cura emocional. Eu digo a toda enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos à ansiedade, dizemos ao medo, dizemos à fraqueza: saia da vida dessa pessoa e que ela seja curada agora, que ela receba alívio, que ela receba consolo, que ela receba a cura que vem de Jesus Cristo. Jesus, Tu és a cura, Tu és e tem o poder para transformar realidades. Graças Te damos, Senhor. Que Deus abençoe a Tua vida. Que alegria estarmos aqui nessa oração da noite. Hoje encerramos o propósito. Hoje nós vamos encerrar desses 14 dias que nós estivemos orando contra a injustiça e contra toda obra de maldade, crendo também que Deus operou durante essa oração e vai operar ainda ali na frente, porque nós oramos por determinadas situações aqui que o Senhor já está trabalhando. Deus trabalha nos bastidores da nossa vida. E amanhã nós vamos começar um novo propósito, um propósito pedindo a Deus direção para a nossa vida e pedindo a Deus também prosperidade. Por isso eu convido você a amanhã começar um propósito comigo. Vai ser um propósito de 7 dias, esse de 14 dias, quando Deus me dirige eu faço mais tempo. Só que agora, semana que vem, eu vou fazer de 7 dias. E eu convido você a estar comigo amanhã, às 6 da manhã. Escreve aqui nos comentários: estou firme. Escreve aí, essa é a sua declaração profética: estou firme com os meus pés na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha que lindo esse testemunho da Sandra. E ela escreveu assim: a paz. Minhas mãos estavam acometidas por uma alergia que nunca vi igual. Escamavam, formavam fissuras que sangravam, doíam e coçavam tanto que eu não conseguia dormir à noite. Fui a vários médicos, tomei diversos remédios, mas nada resolvia. Permanecemos firmes nas orações e, para a honra e glória do Senhor, o milagre chegou e restaurou nossas vidas. Nem acreditávamos no que estava acontecendo, pois humanamente, olha só, humanamente não teria como, foi somente pela mão de Deus. Minhas mãos estão agora na fase final de cicatrização. Cheguei a perder as digitais, olha só, de
tão debilitadas que ficaram. Toda vez que o Senhor estende as mãos para orar, coloco as minhas mãos junto às suas. Glória a Deus e gratidão. Profeta, o Senhor o enviou para interceder por nós e fortalecer a minha casa, para que permaneça firme, honrando todos os dias o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, seu ministério. Gratidão. Que bênção, Sandra. Fico feliz demais com o seu testemunho. Olha, você ouviu? Ela chegou a perder as digitais da mão. Gente de Deus. Ela chegou a perder as digitais da mão de tanta alergia nas mãos dela. Eu sei o que é alergia. E eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, o será para sempre. Será que tem alguém aí que precisava ouvir esse testemunho? Será que tem alguém aí nessa oração que precisava receber essa palavra, essa instrução, exatamente como eu disse aqui? Olha que milagre lindo, olha o que Deus faz. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Então escreve aqui nos comentários, glória a Deus. Já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você puder e se não é inscrito no canal, inscreva-se agora, vamos andar juntos. Tenho certeza que Deus tem um grande plano para nós aqui. Eu comecei hoje pela manhã uma ministração falando sobre 8 lições que Jesus nos deixou na prova. Ele nos deixou ensinos muito claros e se nós aprendermos isso, nós poderemos também vencer qualquer obstáculo, qualquer desafio na nossa vida. Jesus enfrentou o que você enfrenta e pior. Ele foi à cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele enfrentou a traição, ele enfrentou a perseguição, ele enfrentou a fúria dos homens, ele enfrentou a injustiça. E como que ele lidou com tudo isso? Bem, a Bíblia fala como que Jesus lidou com tudo isso. Nós falamos hoje na oração da manhã de 4 lições e agora eu quero continuar. A 5ª lição, Jesus se preocupou com o bem-estar dos seus adversários. Ele ajudou a quem tinha intenção de fazer o mal a ele. Em Lucas 22, versos 50 e 51, diz assim: E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e lhe cortou a orelha direita. Então, respondendo Jesus, disse: Basta, deixa-o. E tocando a sua orelha, lhe curou. Que tremendo. Aquele que estava fazendo mal para Jesus, Jesus o ajudou. O soldado que veio para prendê-lo junto com os outros, junto com a guarda, junto com Judas. Então a Bíblia diz que Pedro, na hora do nervosismo, Pedro pegou a espada e já estava querendo lutar e acabou tirando a orelha de um. E a Bíblia diz que Jesus disse a Pedro: guarda a espada, restaurou o homem que estava querendo fazer o mal para ele. Quem é que faz isso hoje? Quem é que perdoa o inimigo? Quem é que é capaz, sabe, de deixar o seu ressentimento de lado e ajudar o próximo? Ajudar aquela pessoa que perseguiu, que falou mal, que atacou, que perturbou a sua vida, que foi injusta com você, que falou que não devia. Como que você ajuda uma pessoa assim? Porque nós não podemos ser vingativos, mas a maioria das pessoas é. Você apronta hoje para alguém, se aquela pessoa tiver a oportunidade de aprontar para você, amanhã ela vai fazer isso. Porque o mundo que nós vivemos está assim. O mundo que nós vivemos é um mundo que ele não tolera dar a outra face. Jesus disse: se te baterem numa face, oferece a outra. Isso é poético, isso é música, isso é lindo, mas na prática é difícil, extremamente difícil. Extremamente difícil você perdoar alguém que fez o mal, perdoar alguém que sempre lhe rechaçou, sempre lhe rejeitou, sempre teve um ar de superioridade sobre você. Como é que você vai perdoar pessoas assim? Mas a Bíblia nos manda
e nos ensina que no meio das provas nós precisamos aprender a agir como Jesus. E Jesus, ele, quando viu que algo estava errado com seus adversários, Jesus os ajudou, ajudando o próprio inimigo. Jesus ajudou o próprio inimigo. E eu digo uma coisa para você: se nós aprendermos a deixarmos de lado nossos sentimentos e fazermos aquilo que Deus colocou no nosso caminho para fazer, Ele promete nos abençoar. E Ele mostra que esse é o caminho. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma atitude alinhada com o caminho de Deus, você é abençoado. Deus está à procura de pessoas que façam coisas alinhadas ao propósito dEle, à vontade dEle, e não propriamente, respondendo à sua dor, respondendo à indignação do seu coração, mas pessoas que saibam fazer o que é certo, independente do que estão sentindo. Então, mesmo com raiva, mesmo querendo justiça própria, eu entrego nas mãos de Deus e deixo Deus fazer a obra. E se me pedir ajuda, eu vou ajudar. Eu acredito que esse ensino da palavra é para remover de dentro de nós aquele sentimento, egoísta. Aquele sentimento que uma hora você me paga, uma hora você vai engolir cada palavra que você me disse. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque Jesus nos ensinou a como lidar com as coisas de uma maneira diferente. A sexta coisa, em João capítulo 19, verso 10 e 11, diz assim: então lhe disse Pilatos, por que não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para crucificar-te e tenho autoridade para soltar-te? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim se não te fosse dada de cima. A sexta coisa que eu vejo Jesus fazendo aqui é que ele não perdeu a noção de quem era e o poder que tinha, apesar de estar passando por essa agonia. Jesus poderia, ter pedido para um anjo fazer uma verdadeira bagunça na terra, mas ele não fez isso. E Pilatos disse: eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para mandar crucificar você. Jesus disse: não, você só tem o poder que te foi dado. Sabe por que eu aprendo aqui com Jesus em meio à prova? Você tem que saber quem você é e o que você está fazendo. Então, não importa se querem o meu pescoço, eu tenho que saber o meu propósito, eu tenho que saber o que Deus tem para mim, independente se vão gostar ou não, independente se vão me chamar novamente ou não, independente se vão me abrir a porta ou não. Eu tenho que ter, uma vida tão entregue a Deus, tão entregue ao propósito, que eu saiba quem me chamou para isso. Quando você entra nesse nível, você não se importa mais com aquilo que pensam de você. Quando você entra nesse nível, você sabe que as pessoas só têm a autoridade que Deus permitiu que elas tenham sobre você. Porque às vezes a gente fica pensando assim: por que Deus permitiu a injustiça? Mas Deus só permite as coisas, Deus só permite as coisas que Ele permite, podemos dizer assim. Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você possa. Se Ele está permitindo essa luta, se Ele está permitindo essa perseguição, se Ele está permitindo com que essas pessoas falem isso, então que Ele cuide disso. Amém? Porque Deus conhece seu coração. E aqui eu vejo que Jesus não perdeu a noção de quem Ele era. Ele era filho de Deus, Ele sabia quem Ele era. E mesmo podendo passar por cima, de Pilatos e daqueles que estavam gritando contra Ele, Ele permaneceu firme ao propósito. Como que lidamos com a vantagem? Como que lidamos quando temos dinheiro? Como que lidamos quando temos poder? Como que lidamos quando temos influência? Como que lidamos com as coisas que está ao nosso poder de fazer? Por isso que nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Nunca prejudique alguém que lhe prejudicou. Eu sei que você tem o poder, você talvez tenha um telefone na mão,
Você sabe que quando alguém vem e me pede um emprego, eu posso pegar o meu celular e posso ligar para alguém e dizer para essa pessoa, aceite fulano de tal, porque é uma bênção. E aquela pessoa, pela consideração que tem comigo, ela vai abrir a porta do emprego. Mas o contrário podia acontecer também, só que eu jamais irei fazer isso. Eu jamais vou dizer, sabe, para alguém, não faça isso, não aceite isso. A única vez que eu fiz isso, de ligar para alguém e de dizer, fulano vai bater na sua porta, não o aceite, foi que essa pessoa, eu soube que essa pessoa fez muito mal em um lugar e prejudicou, roubou, fez e aconteceu. E depois eu fiquei sabendo que ela foi lá bater na porta de um amigo meu. Eu liguei para ele e eu disse, olha, aconteceu isso, isso e isso. Tome a decisão, mas eu tenho que lhe falar o que é que aconteceu. Essa pessoa roubou aquele outro amigo meu. E foi de fato, não só roubou, mas fez uma verdadeira bagunça. Foi a única vez que eu liguei para informar sobre algo. Porque eu entendo que eu não posso prejudicar uma pessoa deixando, sabe, com que o meu coração esteja à frente, querendo me vingar de uma pessoa. Jamais. Ela pode ter sido ruim para mim, sabe, mas eu quero mais é que ela se alinhe com Deus e se acerte na vida e prospere e que dê certo. Agora, tem pessoas que não, que elas carregam um ódio no seu coração, elas carregam um ressentimento tão grande, e isso as acompanha. Sétima coisa, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. É difícil ficar calado diante das acusações, mas Jesus não se defendeu. Em Mateus 26, 62, 63, ele disse, o sumo sacerdote se levantou e perguntou, você não vai responder? Olha o que todos dizem contra você. Mas Jesus guardou silêncio. A atitude certa quando você está sendo acusado de algo é você manter o silêncio. Nem sempre é fácil manter o silêncio, porque às vezes a gente quer falar algumas coisas e somos humanos e entenda, Deus sabe que você é humano, mas a atitude de Jesus aqui é a atitude que nós precisamos ter. Vão ser injusto com você? Agora, quem vai ser injusto com você vai ter que se tratar com Deus? Você não deseja o mal para essa pessoa, mas a Bíblia diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quem prepara a mesa? O Senhor, não é eu. Então, Jesus não se defendeu das acusações falsas que fizeram contra ele. Por isso, sabe, nós vemos que as pessoas hoje, elas pegam um lado da história e elas caminham por aquele lado da história e elas dizem, esse é o lado certo, e elas escolhem um lado. Elas não ouvem os dois. Elas só ouvem um lado e já tomam partido e já começam a acusar e atacam e tentam destruir. Porque elas pensam, é isso, e às vezes você não ouviu os dois lados da história. Eu vou dizer uma coisa para você, o mundo que a gente vive tem muita injustiça. E tem gente que não tem nada a ver com nada de que muitas vezes está sendo acusado. Mas as pessoas não compreendem. As pessoas preferem ouvir um lado e esquecem que Deus é justiça. E a oitava coisa que fez Jesus vencer as provas foi que ele sabia a razão pelo qual havia de passar por tudo o que passou, e ele disse que era necessário e se enfocou na vitória que teria no final. Você tem que ter essa atitude dentro do seu coração. Você tem que entender que algumas coisas são necessárias na sua vida. Então, apenas confie em Deus, continue caminhando, porque a vitória ele já prometeu para você. Ele disse, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. E quando a Bíblia fala isso, está dizendo que, apesar do que você está enfrentando, Ele vai lhe dar vitória. Apesar do impossível, Ele vai lhe dar vitória. Apesar dos desafios, Ele vai lhe dar a vitória. Então, Jesus, em meio à prova, Ele se manteve firme, fez o que era necessário. Fez o que era necessário.
Manteve-se firme? Deus quer que você faça o que é necessário. Mantenha-se firme, porque Ele vai te dar vitória. Em Marcos 26, a Bíblia diz: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Olha só, Ele disse isso, é necessário. Tem coisas que são necessárias, então aguenta e não murmura. Tem coisas que são necessárias acontecer, sabe, para soltar o dom que está em você. É necessário certas coisas na sua vida para você ter coragem. É necessário certas coisas acontecerem para a sua fé se fortalecer, para você buscar mais a Deus, para você se entregar mais a Deus. Então tem coisas que são necessárias. São necessárias. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética, foi uma palavra de Deus para a tua vida. Eu quero pedir para você que você agora compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Manda para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Compartilhe agora essa oração. Amém? E também quero agradecer o culto maravilhoso que nós tivemos hoje aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Podemos adorar a Deus junto com os irmãos. Muito obrigado pela companhia de cada um. Muito obrigado por ter conhecido tantas pessoas maravilhosas, tantas pessoas que estão buscando vencer na vida, e que Deus os abençoe. O meu grande abraço a todos os irmãos. E você que Deus tem separado para ser um parceiro do nosso ministério, nós temos programa de televisão na TV Bandeirantes e na Rede TV, e sou grato a Deus por todos os parceiros que têm se unido a nós nessa nobre missão. E se você também quer ser nosso parceiro, lá no meu site você pode se tornar um parceiro do nosso ministério. E também você pode entrar em contato com a minha equipe e eles vão ajudar você a se tornar um parceiro. Também peço que você interceda por nós. Amém? E se você for um parceiro, desejar, meu muito obrigado. E que Deus te abençoe ricamente e poderosamente. Amém? Quero declarar agora o Salmo 91. Enquanto declaro, quero pedir a você para você compartilhar essa oração com pelo menos 7 pessoas e lhe convidar. Amanhã nós vamos começar 7 dias buscando uma direção de Deus. Eu quero te perguntar, está buscando uma direção de Deus para a tua vida? Está buscando uma palavra de Deus para o teu futuro? Está buscando uma estratégia para algo? Então eu convido você amanhã a entrar no propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos estar orando por direções especiais e prosperidade. Por que prosperidade? Eu vi um estudo que, não sei se isso é verdade, mas tem muita gente que está endividada. Não vou dar números aqui, mas tem uma grande porcentagem da população que está endividada, que precisa de um milagre de Deus, precisa de uma intervenção do Senhor na vida dela. Então eu tenho orado muito por isso, para que Deus traga provisão, para que Deus supra as necessidades, e a Bíblia diz que Deus supre, amém? Então essa semana estaremos orando também por isso, e convido você a estar conosco e a participar desse propósito. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, teu desafio até dessa semana.
e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço forças ao Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de cada pessoa que está lutando ou que está passando por um momento difícil. Nós queremos olhar para Jesus e aprender com Jesus como Ele enfrentou todas as coisas. Nem sempre é fácil, Senhor. Nem sempre é fácil. Mas sabemos que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso e que tem o poder de nos livrar de toda a maldade. Por isso, Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo para que todo tipo de mal contra a vida dessa pessoa não prospere. Eu oro para que a inveja seja quebrada, as más intenções, o engano, a mentira. Senhor, a Tua palavra diz que a mentira, o engano não permanecerá na congregação do justo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que nada fique encoberto. Oramos para que o Senhor deixe tudo à luz, tudo claro, para que essa pessoa não ande por um caminho de trevas, mas por um caminho de luz. Pedimos justiça do Senhor, em favor da nossa vida, em favor da nossa casa. Afasta de nós, Pai, aquilo que é danoso, aquilo que é ruim, aquilo que pode nos prejudicar. Quebramos completamente toda a influência das trevas que intenta contra nós e contra a nossa casa e pedimos a cobertura do sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus sobre nós, o sangue de Jesus sobre a nossa casa, o sangue de Jesus sobre a nossa família. Meu Deus, quebramos agora completamente todo tipo de ataque espiritual, toda arma forjada, tudo aquilo que foi enviado contra nós para causar acidente, para causar perda, para causar atraso, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oro também pela cura total e completa dessa pessoa. Oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo problema no sangue, todo problema na pele, toda dificuldade que essa pessoa tem, motora, eu oro por cura. Jesus, é Tu quem cura. E nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Jesus Cristo te dá saúde, receba a cura, receba a força de Deus. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Eu oro agora para que o Senhor traga prosperidade na vida dessa pessoa, traga provisões especiais. Que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana de conquista, seja uma semana, Senhor, onde receberemos sabedoria, discernimento espiritual, iremos caminhar em novos níveis contigo, iremos entrar, Senhor, em novos acessos, em novas conexões. Senhor, traga o Teu preparo, derrama da Tua graça sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Sou grato a Ti, Senhor, sou grato a Ti por todas as coisas. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que cuida de nós. Por isso, Senhor, limpa o nosso coração. Queremos perdoar a todo aquele que tem nos feito mal. Queremos perdoar aquele que foi injusto conosco. Queremos perdoar todo tipo de fofoca e pedimos a Tua bênção sobre os nossos adversários. Senhor, perdoa e abençoa os nossos adversários. Senhor, que a nossa alma seja lavada completamente agora e que a paz de Jesus Cristo venha nortear a nossa vida, venha encher a nossa casa, no nome de Jesus. Pedimos Teu favor, Tua bênção e Tua proteção. No nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe. Nenhuma injustiça prevalecerá na tua vida. O Deus que faz justiça está trabalhando em nosso favor. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. E hoje, como estamos encerrando esse propósito, eu não vou pedir para você compartilhar só com 7 como eu pedi no início. Eu vou pedir para você compartilhar com 14, marcando cada dia que nós oramos aqui. Certo? Nós oramos por 14 dias. Compartilhe com 14 pessoas essa oração agora. Que Deus te abençoe.